Shalom, shalom, estamos de volta no canal. Hoje vamos estudar a Parashat HaShavua. Essa Parashat que tem por nome Shemot. Shemot significa nomes, Baruch Hashem, né? E ela dá início, então, a essas 6 semanas com esta essência espiritual fortíssima para nos dar o mérito de conseguirmos fazer concertos espirituais muito importantes em nossas almas, né? Através desta essência, desse momento, né, que Israel atravessa de libertação. Então, exatamente a mesma coisa nós podemos fazer, nos libertar das cadeias dos pecados que nós mesmos criamos, as cadeias que nós mesmos construímos com os nossos averot, né, com as transgressões que infelizmente nós praticamos contra o Eterno. Então, nós temos esta essência a partir desta semana, durante 6 semanas, para fazermos estes concertos. Então, quando nós começamos, então, a leitura, desta Parashá, em Shemot 1, capítulo 1, versículo 1, ele começa a descrever os nomes dos filhos de Israel que entraram para Mitzrayim. O que isso quer dizer? O nome da pessoa, a palavra nome em hebraico é Shem, né? Shemot é plural, nomes. Então, Shem, dentro da palavra Shem, aliás, dentro da palavra Neshama, que é a parte da alma que está ligada à consciência espiritual, está essa palavra Shem, ou seja, o nome, ele é o quê? É a essência da alma da pessoa. Os sábios dizem que quando os pais, né, engravidam, e eles são visitados pelo Ruach HaKadosh, como fosse uma profecia, né? Eles têm como fosse uma profecia que é um desejo, ou um sonho, ou alguém fala com eles alguma coisa, ou eles veem ao lugar, um nome que agrada a eles para colocar em seu filho e sua filha. Por quê? Porque aquela alma, ela já tem a essência daquele nome. Quando você nasce com um nome que é dado para você conforme a essência da sua alma. Tanto que se você quiser mudar, né? Às vezes você fala assim, não, mas eu tenho uma característica muito difícil de lidar, então eu quero que isso mude. Então é importante também fazer a mudança do nome, fazer também uma inserção de uma letra hebraica no seu próprio nome, para que isso faça mudar o seu caráter espiritual. Porque o nome está ligado à essência da Neshama, da consciência espiritual. Então, começa a Parashat falando sobre essa raiz, né? A raiz pura, a essência da consciência espiritual pura dessas pessoas, dessa família que entrou para Mitzrayim. E ali, continua falando aqui no versículo 7, que eles se frutificaram, aumentaram, multiplicaram-se, fizeram-se fortes, muitíssimo, e a terra encheu-se deles. Ou seja, está dizendo que o povo ali se estabeleceu. E qual é o perigo da gente se sentir estabelecido, se sentir confortável, se sentir praticamente nativo, né, de um lugar? Porque nós temos que entender que nós não somos cidadãos da terra. A gente vive na terra, nasce aqui, o corpo físico brota aqui da terra, vamos colocar assim, mas a nossa essência, o nosso nome, a nossa Neshama, ela vem dos mundos espirituais. Então, nós não temos que nos achar confortáveis, né, nesse mundo, porque foi isso que aconteceu com Israel. Eles começaram a achar que eram fortes o suficiente e que ali estava muito bom, e que eles estavam tendo fartura, e que eles estavam tendo uma vida boa ali, né? Que foram 210 anos da morte de Yosef até o exílio, até o êxodo, né? Até a saída foram 210 anos, mas foram somente 80 anos de escravidão severa. Eles, durante esse período, então, 210 menos 80, nós temos aí 130 anos. Então, durante 130 anos, eles viveram tranquilamente na terra do Egito, né? Fazendo comércio, plantando, colhendo, cuidando dos seus rebanhos, vendendo, comprando, casando, normal, fazendo moradia
né, se multiplicando, assim como está escrito aqui, e sendo fortes. Fortes é no sentido de ser uma pessoa, quando você vai ser um povo forte, ser um povo próspero, né, sendo próspero na terra. E isso, o que acontece? Isso chama a atenção, né? Então, muitas vezes, a inveja, né, o olho mau, né, cai em cima daqueles que estão tendo o quê? Uma ascensão de alguma forma, né? E aí o Eterno está no controle de tudo, porque eles precisavam passar por esse tikkun, né? Eles precisavam passar por isso, porque eles mesmos procuraram isso. Por quê? Porque é o que eu estou falando, eles se acomodaram com aquilo. Eles começaram a praticar idolatria, né? Porque o povo de Mitzrayim é idólatra, eles também começaram a praticar as idolatrias de Mitzrayim. Eles também começaram a enfraquecer o Ruach, tanto que o que é enfraquecer o Ruach? A Zerampim, que é as 7 Sefirot, que faz a ligação do mundo de cima, de Bereá e Atzilut, que é os mundos superiores, que só é luz intensa e não tem nada de ruim. Então, entre esse mundo e o Malchut, que é o mundo físico, existe as 7 Sefirot do meio. Essas 7 Sefirot é a que a gente tem que trabalhar mais, porque são as 7 Sefirot emocionais. Porque esse canal é que vai fazer a ligação da luz com o mundo físico. Então, se eu fizer um trabalho no meu Ruach, por isso que na Brit Hadashah fala que a gente tem que adorar o Eterno em Ruach, verdadeiro. É um trabalho nessas 7 Sefirot, que é Chesed, trabalhar a misericórdia, a bondade, não desequilibrar para o bem nem para o mal, a Gvurá, trabalhar a resiliência, a bravura, e não desequilibrar para o julgamento do outro, para a maldade, né? Então, trabalhar o Tirferet, que é a verdade, voltar-se para a Torá do Eterno. Ou, se você desequilibrar, vai para o ego, vai para o faraó, volta para o Egito. Trabalhar Netzach, que é aquela questão da eternidade, de você estar sempre rompendo para frente e conquistando, e tendo vitórias, e querendo ir, e não querer parar. Assim como Moshe foi. Moshe é um representante de Netzach, porque Moshe não desistia. Mas se você não trabalhar isso, você vai ser uma pessoa estagnada, parada. Como o povo estava, parado, ali está muito bom. Né? O Egito é nossa casa, é aqui que nós queremos ficar. Né? Então, trabalhar Rodo é o que? A parte que a gente tem que trabalhar para ter a revelação divina, a glória que vou do Eterno se revelar através da humildade. Né? Então, se a gente deixar que a avareza toma conta de nós, a petulância toma conta de nós. Eu sei mais do que o povo judeu. Eles não sabem o nome de Deus, eu é que sei. Esse tipo de coisa. Isso vai desequilibrar Rodo e a revelação divina não vai vir para nós. Trabalhar Yesod, que está ligado, como eu falei, ao aspecto sexual, da sexualidade. Né? Ter cuidado para não se contaminar nessa área. Inclusive, a gente sabe que vários pecados de careta estão ligados a essa área. Por quê? Porque o Yesod, como é aquela Sefirah que vai ficar embaixo ali, segurando toda a luz para cair para Malchut, ela vamos colocar aqui que é o principal que a gente tem que ter cuidado. Se a gente cortar esse canal, então a gente não recebe a luz, porque ali é a porta da luz, né? Então, ter um relacionamento saudável com a família, ter um relacionamento saudável com o dinheiro, abrir a mão para tzedakah, né? É saber lidar com a questão também da família, né? De trazer shalom bait, ser carinhoso com os filhos, ser bondoso e amoroso com a esposa, ser respeitosa e honrosa com o marido, né? Honrar pai e mãe, né? Tudo isso tá ligado a Yesod. Então a gente tem que trabalhar tudo isso. Isso é o trabalho da nossa alma, para que a luz venha fluir no Malchut, que é o reino, que é a parte, né? Que tá ligado mais a Nefesh, que essa é a parte do meio, tá ligada ao Ruach, que também tá, ele sai através da fala, né, que é o fôlego, né, as emoções e o fôlego. E a gente trabalhar, acaba caindo a luz aonde? No Nefesh, que é a parte, vamos colocar assim, da alma animal, a alma mais ligada, que é o sangue, que está ligada mais ao corpo. A questão de comer, beber, dormir, reproduzir e descansar. Então, sair dessa preguiça do corpo e colocar o corpo para trabalhar para a alma e não a alma trabalhar para o corpo. Né? Mas para isso, eles se tornaram escravos, ou seja, o Ruach deles enfraqueceu e eles... Então, a Nefesh ficou sem luz total
e foi o que? Dominada pelo faraó, pelo ego, né? Então eles ficaram o quê? Sem essa proteção da luz, né? E aí veio o quê? Subiu um faraó que não conheceu Yosef, né? Se o faraó não conhece Yosef, o que acontece? Não se compadece da família de Yosef. Porque Yosef foi um herói para os egípcios, mas se esse faraó aqui, ele não... Para ele, esse Yosef nem existe, então ele não tem que ter nenhuma consideração com Yosef, né? E aí, aqui no versículo 10 fala, vinde, usemos de astúcia para com esse povo, né? Quizá se multiplique e venha uma guerra, eles vêm sobre nós como inimigos, então vamos colocar sobre eles chefes de impostos para afligir com suas cargas e colocar para construir as cidades armazéns, que é Pitom e Ramsés. Começou tudo aí. A tribo de Levi, ela não topou trabalhar para Faraó construindo essas duas cidades, mas as outras 11 tribos, todas foram trabalhar, deixaram suas esposas lá em Goshen e foram trabalhar em Pitom e Ramsés, construir as cidades armazéns do Faraó. E nisso, o Faraó deu para eles salários que foi defasado, como é que eu posso dizer? Foi a passar dos anos, foi ficando defasado. Foi ficando mais, vamos botar, a inflação do país estava em alta, mas o salário nunca aumentava. Ou seja, chegou num momento, num tempo, que o dinheiro que eles ganhavam para poder trabalhar para o faraó, eles apenas podiam comprar comida. Só, não dava para comprar roupa, não dava para comprar nada, só a comida. Para não morrer de fome, trabalhava para não morrer de fome. Então se tornaram escravos. E foi o quê? Foi como aquela experiência que fizeram com sapos. Pegou então sapos e colocou dentro de recipientes e panelas, né? E foi aquecendo aos poucos. E o sapo ficou tranquilo, porque aquilo foi aos poucos. Então o sapo foi ficando, até que a panela ferveu e o sapo morreu queimado. E ele nem percebeu o que tinha acontecido. Assim foi o que aconteceu com os israelitas. E assim é que acontece ainda hoje com os israelitas. Eles estão dentro da panela de Faraó, né? Muitos deles estão aí praticamente já mortos dentro da panela, já fervendo na panela. Mas para eles está tranquilo, está gostoso aquela quentura, né? Então, é dito que nessa experiência, alguns sapos eles tiraram já perto deles morrer, já antes de morrerem, a água estava bem quente, já tirou eles dali e colocou eles numa água com temperatura ambiente. Eles morreram do mesmo jeito. Como é isso? Tipo a pessoa alcoólatra, né? O alcoólatra, ele é o seguinte, ele morre, como é que eu posso dizer? Se você retirar dele aquilo que ele já está acostumado. Então, ele sente aquilo muito forte e aquilo faz ele sofrer. Então, é mais fácil, até não é fácil, né? É mais fácil tirar um escravo da escravidão, mas não é fácil tirar a escravidão de dentro do escravo, né? Então acontece o seguinte, o povo, né, infelizmente vai passar por muita tribulação no deserto, para o quê? Para fazer uma transformação na mente, porque a mente ainda é de um escravo, né? Então a gente tem que estar trabalhando isso dentro de nós. A gente tem que deixar de gostar do faraó. A gente tem que deixar de gostar de Mitzrayim. A gente tem que achar aquilo ruim. Ah, mas é tão confortável. Eu hoje mesmo fui fazer a matrícula de meu filho na escola. E foi dando a hora de 11 horas, 10h30, 11 horas, lá demorou para fazer. E na cozinha da escola estavam fazendo almoço. E eles estavam cozinhando frango, né? E eu tenho muito tempo, eu nem lembro mais que eu comi frango de granja, frango de supermercado, né? Eu tenho comido, graças a Deus, o frango caipira, que nossa irmã aqui faz a degola certinho para nós, né? Cacherizado. Mas não é sempre, que também não é todo dia que a gente acha um frango para, né? Para poder fazer isso. É até mais em conta você comprar no mercado. Sabe como é, meus irmãos? Tudo que é para o mal é mais fácil, né? Então, o cheiro do frango de granja cozinhando é diferente do cheiro do frango caipira cozinhando. Já tinha muito tempo que eu tinha sentido aquele cheiro. E aquilo, sabe, a nefesh da gente é terrível. Ela fala assim dentro da gente, poxa, que gostoso, né?
A Nefesh, ela gosta. A gente tem que estar com o quê? Com o Ruach mais elevado e forte para manter a Nefesh iluminada, porque ela é terrível. Ela vai fazer a sua boca salivar. Ela vai fazer seu estômago roncar, né? Você nem com fome tá e começa a sentir fome, né? Pela uma coisa que não como eu posso dizer, saudável espiritualmente para você. Porque a Nefesh, ela não se preocupa com o seu Ruach. Ela não se preocupa com a sua Neshama, né? A Nefesh, ela tá num estado de escuridão, ela tá totalmente desconectada. Então, para que nós possamos manter ela acesa, a gente tem que estar com a ligação, que é o Ruach, daqui até o fígado, do cérebro para o fígado, passar pelo coração. Então, eu tenho que manter o meu espírito forte, né? Então, a gente tem que querer, primeira coisa, ter o desejo sai daqui do coração. Essa é a primeira luz que vai brilhar. É a vontade de se libertar. É a vontade de não estar ali mais naquele estado de escravidão do Mitzrayim, né? É a vontade de fugir dali. E, continuando a leitura, a gente vê que chega um momento que o Eterno fala com Moshe e fala que o povo clamou para ele. E o povo, que ele ouviu o grito do povo. Em hebraico está escrito grito. Inclusive tem aqui um ensino dos sábios, né? Que eu vou passar para os irmãos. E eu tive uma experiência com isso. E eu confirmo para vocês que é verdade. E olha que isso aconteceu comigo muito antes de eu começar antes de eu começar a minha jornada espiritual de volta para casa. Eu ainda estava na outra religião. E eu estava passando uma situação muito difícil na minha vida, que eu sabia que aquilo ia se repetir. E eu não estava mais suportando aquilo. E eu já tinha feito orações e pedidos e rogos e tudo a Deus da maneira tradicional. E estava indo a acontecer de novo. E eu cheguei no estado que eu não queria saber se tinha gente junto de mim. Se não tinha, eu dei um grito no meio de todo mundo. Eu gritei, Deus! Gritei mesmo, gritei. E foi de todo o coração, não foi gritar por rebeldia, não foi gritar para se mostrar, não. Gritei pedindo socorro. Me ajuda, não deixa, por favor. E eu gritei mesmo. E aconteceu, eu consegui. Eu não passei por aquilo. Aquela luta que eu estava vendo e que ia acontecer, passou, não veio. A situação mudou. Inclusive, até encaminhou-se para a abertura dos meus olhos também. Depois desse grito. Então, por que eles gritaram? Está dito que eles gritaram, que Deus ouviu o grito deles. Porque eles já não tinham mais o espírito forte. Eles já estavam com o espírito fraco. E a única maneira que eles tinham de pedir, como se fosse assim, o último suspiro, era um grito. Porque o Ruach, ele está ligado à fala. Então, se a minha fala está fraca, no sentido assim, eu não tenho muito o que dizer, que eu não tenho palavras para dizer, eu não sei o que falar, eu não sei falar da maneira correta, então eu acabo entrando em desespero, né? E solto um grito da própria alma, não é grito de raiva, não é grito de despeito, não é grito de desrespeito, não. É um grito de desespero, de socorro, né? E é dito e certo, os sábios dizem, e eu quero dizer para os irmãos aqui, que aconteceu isso comigo uma vez, que eu dei esse grito, e eu já tô querendo gritar de novo. Porque a luta sempre vem. Então, eu acho que eu vou gritar de novo. Então, quando a gente grita para o Eterno, esse grito de socorro, mas é um grito de verdade, de gritar mesmo. Aí sai gritando igual louco no meio da rua todo dia. Mas uma necessidade que você vê, que você já fez tudo e nada está dando certo, grite. Clame seu Deus, clame seu Pai, que Ele vai te escutar. Então, nós temos que entender que nós temos que manter, então, o nosso Ruach forte. Quando o Moshe vai até eles, né? Moshe fala com eles e eles falam o quê? Que não tá, como se eles não estivessem compreendendo o Moshe, né? E Moshe fala com o Eterno no capítulo 4 assim, ó.
mas eles não acreditarão em mim, nem ouvirão minha voz, pois dirão, o Eterno não apareceu a ti. E o Eterno diz para ele, que é isso na tua mão? E o Eterno vai falar com ele a questão dos milagres que ele pode fazer para mostrar para o povo, né? E aí Moshe continua falando, versículo 10. Moshe disse ao Eterno, rogo, Senhor, Adonai, né? Eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem deste que falaste a teu servo, pois tenho fala lenta e língua trêmula. Esta fala lenta e língua trêmula foi um episódio que aconteceu com Moshe. É o seguinte, quando Moshe ele é tirado da água, né? Inclusive o nome dele é Moshe por isso, porque ele é tirado da água e esse nome significa isso. Então ele é tirado da água pela filha de Faraó, que era uma convertida, tanto que o nome dela é Batiá. O que é Batiá? Bate é filha e A é o Eterno. Então esse foi o nome judaico que ela recebeu. Inclusive ela estava fazendo mikve no momento que ela encontrou o Moshe. Você vê que na hora que a pessoa está fazendo uma mitzvah, vem uma luz, aparece uma luz para ela. No caso dela, ela recebeu o libertador, o redentor de Israel, né? Então, ela retira Moshe da água e depois daquela questão de ele ser amamentado pela mãe 2 anos, que ele volta para ela novamente, ela entrega ele, ela entra com ele para o palácio e apresenta para o pai. O pai pega Moshe e leva até os sábios. Na época existiam 3 conselheiros que eram sacerdotes feiticeiros, né? Sacerdotes, a gente fala feiticeiro porque sacerdotes idólatras que faziam feitiçarias. Porque quando o sacerdote não é sacerdote do Eterno, ele faz cabalá, vamos colocar assim, né? E não feitiçaria, faz milagres para o Hashem. Então, ali estava Iov, Jó, que Jó passa por aquilo não é à toa. Me dá quem me dá. Inclusive, depois a gente tem que analisar a história de Jó, Iov. Depois, aí tinha Bilam, que é o Balaão, grande e malvado, também era um dos conselheiros. E o terceiro conselheiro era Itrô, que é depois, na frente, ele vai se tornar sogro de Moshe. E eles 3 estavam ali e pegou a criança da mão da filha e apresentou para eles. E disse, olha, minha filha tá criando esse hebreu. Que não tem esse negócio, meu irmão, que tem em desenho, em filme, que Moshe não sabia, que ninguém sabia, que Moshe foi enganado, que quando ele já estava rapaz, que foi, agora que eu sei, eu sou filho dos escravos. Não, Moshe era hebreu. Foi encontrado pela filha de Paró, a filha de Paró sabia quem era Moshe, né? O faraó também sabia, que não existe isso, como é que ela vai criar um filho, 40 anos, sem que o pai dela saiba, não existe isso. Então, ele pegou a criança, sabendo que ele era um hebreu, como ele sabia das profecias dos astrólogos, que entre aquele povo de Israel ia sair um homem que ia destruir o Egito, né, acabar com o reino dele. Então, ele levou o menino para os conselheiros e falou, e esse menino aqui que apareceu aqui? Será que ele é o escolhido lá, que a gente estava tentando matar? A gente estava tentando exterminar? E aí, o Iovo fica quieto. Olha só, o problema de ficar em cima do muro. Lembra do vídeo que eu falei de cima do muro? O Iovo, ele subiu para cima do muro, ele ficou quieto, não deu opinião, não quis falar nada, nem que sim e nem que não. O Bilam, que é o malvadão, falou, olha, esse aí, antes de Bilam falar, o menino foi na coroa do rei e pegou a coroa. E pegou a coroa da cabeça do rei e botou na cabeça dele. O menino já estava assim com seus quase 3 anos de idade, né? Aí, quando fez isso, o Bilam falou, ó, tá vendo? É esse. É esse aí que vai tirar teu reinado. Olha ele tirando a coroa da tua cabeça. Aí Trô temeu, né? Porque ele sabia que os israelitas, eles tinham um Deus poderoso. Eles serviam um Deus poderoso. Tanto que depois, lá na frente, ele vai se converter. Tanto que também, quando Moshe chega, ele de cara, ele não aceita muito não, mas depois ele dá a filha dele para Moshe casar. Ou seja, ele tem essa, vamos botar assim, esse balanço, né? Entre a luz e a escuridão. Ele fica lá e cá. Então,
intercede por Moshe. Por isso que ele tem o mérito de ser sogro de Moshe. Que é nidar, que me dá a vida. Não tem isso de eu plantar o mal e colher o bem. Ou então eu plantar o bem e colher o mal. Não existe isso. Então, ele foi lá e disse assim, não, espera, ele é só uma criança. Ele deve estar encantado com a beleza da coroa do rei. Então, ele quis brincar, tocar, pegar. Vamos fazer um teste? Né? Traga brasas incandescentes e traga ouro. Se o menino tiver interesse em riqueza, em poder, ele vai pegar o ouro. Se o menino for só gostar do brilho, né, gostar de ver coisas assim que são interessantes, brilhantes, ele vai pegar na brasa, porque ele não tem noção e ele vai pegar na brasa. Então, e Trovo deu essa ideia e pediu a ajuda de Deus, no sentido assim, que Deus ajude você, menino, no pensamento. E na mesma hora, o anjo Gabriel entrou em cena e ficou próximo de Moshe. E trouxeram, então, ouro e brasa numa bandeja. E o anjo, na hora que Moshe foi para pegar, ele ia pegar no ouro. Mas o anjo colocou a mãozinha dele para pegar na brasa e enfiou na boquinha dele a brasa. Ou seja, o anjo fez aquilo para que o faraó achasse que Moshe era um menino bobo, que não sabe do que está fazendo, fez aquilo não porque é uma profecia, vamos botar assim, não porque era uma coisa que fosse ocorrer no futuro, mas não, é por bobagem, por brincadeira. Então, aconteceu de Moshe ficar com os lábios, a língua pegada, né? E ele usa isso aqui. Engraçado, tem um ensino sobre isso que os sábios falam, que quando a gente vê uma situação que está muito fácil, o ouro, a gente deve escolher a brasa. Por quê? Porque quando Moshe escolhe a brasa, não porque ele quis, foi o anjo que deu um empurrãozinho. Mas quando Moshe escolheu a brasa, ele foi o quê? Ocultado. Moshe teve o quê? Shalom, sossego, ele pôde morar 40 anos ali no palácio. O faraó falou, essa menina, toma, vai cuidar, queimou todo. E aí a mãe correu para cuidar, socorrer dele. E não pegou no pé, deixou o menino por ali, cresceu ali, entendeu? No meio dos príncipes e até aprendeu das ciências egípcias. Cresceu como um príncipe, né? Não foi perseguido pelo avô, né? Não ficou assim com as pessoas no pé. Ah, não, esse aí é aquele que vai destruir o reinado, vamos acabar com ele. Não. Então, tem uma vantagem em nós não, na hora que tiver um ouro muito fácil, a gente não ir logo no ouro. A gente se resguardar. Isso se chama escolher a humildade, né? Porque se a gente ficar mais, vamos colocar assim, na moita, mais sossegado, né? Muitas vezes escolher um caminho mais difícil, vamos colocar assim, de viver, ou um caminho mais difícil, eu falo assim, de você se segurar para muita coisa, não ter muita regalia, né? Isso vai dar uma vantagem de quê? De shalom, de evitar das pessoas que quiserem te atacar, de te aborrecerem, né? Então, as pessoas vão te deixar mais em paz, né? Claro que se você faz a vontade do Eterno, em algum momento você vai ser recompensado. Moshe, por exemplo, ele escolheu entre aspas, porque o anjo deu uma empurradinha, né? Escolheu a brasa. Mas, lá na frente, quando ele consegue, então, presenciar o Eterno escrever na tábua de safira, era um bloco grande, era 60 por 60 centímetros, 60 de altura, 60 de largura, um cubo. Era 2 cubos de cada um, 60 centímetros de altura, 60 centímetros de profundidade e 60 centímetros de altura. Era assim as ditas tábuas da lei. Não eram tábuas, eram 2 cubos. E eram cubos de safira. E o Eterno, ele escreve ali. E é dito que de qualquer lado que olhasse, via escritas as 10 das palavras. Uma coisa que só o Eterno poderia fazer. Porque se você olhasse de cima, você via as 10 palavras, 5 em cada cubo. Se você olhasse de lado, você via. E se você olhasse dos 4 lados, dos 6 lados, na verdade, né? Do cubo, você veria as palavras escritas. E as letras, ele fez
o formato da letra e a letra ficou solta dentro da pedra. É como se a letra flutuasse lá dentro. Ela não ficou só a ranhura, né? O Eterno não fez uma ranhura. Ele aprofundou, ele fez fora a fora. Só o Eterno para fazer um trabalho desse. Essas eram os cubos, as primeiras tábuas, né? Que foi quebradas. E depois Moshe faz outras, e as segundas tábuas já é também da safira, mas já não é assim, desse jeito, com as letras, vamos colocar flutuando, não, as letras foram realmente cravadas. A segunda das tábuas eram letras cravadas. Mas a primeira não, as primeiras eram com cubos de 60 centímetros por 60 por 60. E o que é que acontece? Quando o Eterno faz essas escrituras todas naqueles cubos, aquele resto, né? O farelo do material das pedras de safira caem, e Moshe recebe aquilo como um pagamento espiritual. Moshe vira um rei. Aqueles filmes dá agonia, eu não vejo. Parece um mendigo, entendeu? Vestido com trapos, não. Moshe vestidos magníficos. A capa de Moshe era de púrpura, né? Cor púrpura, que quer dizer o quê? Realeza. Moshe era o rei, o primeiro rei de Israel. Foi Moshe. Então, Moshe era rico, né? Tanto que ele viveu 40 anos na riqueza do Mitzrayim. Aí ele passa por 40 anos. Esses 40 anos, ele realmente tem um aperto, passa por um aperto. Apesar que ele reina em Cush um tempo. Tem uma história que o livro de Yashar conta. Quem tiver acesso ao livro de Yashar é muito bom. Conta toda a história, assim, com detalhes, coisas maravilhosas que você fica assim, meu pai, que maravilha, né? Que segredos lindos da história do nosso povo. Então, Moshe, ele é rico nesse sentido, lá na frente. Ele escolhe passar por um aperto, escolhe. Foi, no caso, assim, o anjo fez ele, né? Ter essa escolha, mas foi bom para ele, porque ele foi ocultado, certo? Então, ele fica ali ocultado para depois ele sair e fazer a sua missão. A primeira saída que ele sai, você vê que Moshe sai 2 vezes do palácio. Na primeira saída, ele tem esse encontro com um egípcio malvado, que está surrando o hebreu. E o que é que Moshe faz? Moshe fala, eu vou libertar ele do mal, né? Vou pegar, vou ajudar a tirar essa clipar dele, e ele fala palavras sagradas, nomes do Eterno, e ele tira, mas ele acaba por matar aquele homem, porque o homem só era mau, né? Então, o que acontece? Ele vai e sai uma segunda vez. Na segunda vez, ele já vê 2 irmãos hebreus brigando. E o que acontece ali? Os irmãos hebreus falam o quê? Quem é você que está querendo ser juiz nosso? Você está achando que vai fazer com a gente a mesma coisa que você fez com o egípcio, que você matou? Então, Moshe descobre. Então, Moshe foge. Olha, Moshe não foge porque matou apenas porque ele tem medo que vai ser delatado. Moshe foge porque Moshe sabe que o povo já virou a casaca. O que é isso, virou a casaca? O povo já brigando entre si, fazendo um lachonará de Moshe, já tinha espalhado a notícia. Então, assim, Moshe estava entre inimigos. Tanto os inimigos do Egito, que ele morava lá, mas ele sabia que lá eram inimigos. E o povo também é inimigo de Moshe. Então, Moshe foi embora. Não tem o que fazer. Foi embora. Então, daí a gente tira que o povo estava num estado espiritual terrível, né? Porque, e tudo devido ao quê? Também a Lachonará. Eles tinham esse costume horrível da Lachonará, né? E a Lachonará, ela é feita através do Ruach também, que é a fala. Então, isso enfraquece o Ruach. E quando a gente enfraquece nosso Ruach, nossas Zerampim, a gente diminui a luz que cai em Malchut. E nossa alma animal se torna o quê? Escuridão. E aí começa os vícios, né? Porque a alma animal está ligada a isso. Comer, beber, dormir e fazer prazeres do corpo, né? Então, Moshe, ele
foge, porque ele vê que está todo mundo ali perdido. Inclusive, os sábios dizem que se eles não fossem resgatados, ali correndo, desesperados, fugindo de Pêssar, eles iam entrar no 50º portão, que é o portão 50 da escuridão, e não iam mais poder ser resgatados. Então, o povo de Israel estava num estado deplorável. A única coisa que eles não perderam foram seus nomes. Eles mantiveram os nomes hebraicos. Então, isso fez eles também, isso foi vamos colocar assim, uma salvação para eles, ter esses nomes preservados. Porque o nome, ele nada mais é, como eu falei no início, é a essência da alma da pessoa. Então, eles tiveram, então, uma maneira de ser resgatados. Porque eles mantiveram seus nomes e eles também fizeram de manter sua vestimenta. Isso também é importante espiritualmente, porque a maneira que eu sou visto, né? Isso conta espiritualmente. Se eu, mesmo que eu pratique, Deus me livre, Hasve Halil, eu vou tirar de mim isso. Mesmo que a pessoa pratique o mal, mas pelo menos ela faz de uma maneira que não escancara para o mundo todo, é menos agravante, não é? Porque não tem a questão do escândalo. Porque Yeshua mesmo fala, quem fizer o escândalo é melhor pegar o quê? Uma pedra, amarrar no pescoço e ser lançada no mar, né? Então, é muito pior a pessoa, além de fazer algo que está contra a Torá do Eterno, ainda escancarar, vamos botar assim, para Deus e o mundo ver, né? Então, eles estavam presos, os nossos irmãos de Israel, presos, mas presos totalmente no Egito. Presos no sentido de, já fazendo parte daquela vibe. A única coisa, como eu falei para vocês, foi que eles não perderam foram os nomes e suas vestimentas. Ainda mantinham suas vestimentas, porque os egípcios, meus irmãos, hoje em dia estão aí, ó. Um calor que não veste uma roupa. A roupa é só um pedaço, né? Então, isso aí os nossos irmãos ainda mantinham a roupa tradicional, né? Com tsiniut. Inclusive, as mulheres de Israel, elas tiveram mérito. Os homens estavam pintando, mas as mulheres, elas mantiveram o mérito de quê? Além dessa questão da tsiniut que elas mantiveram a tsiniut também, deu recato. As mulheres, elas não se misturaram com os homens egípcios. Por conta disso, as mulheres, elas tiveram mérito lá no deserto de ter seus espelhos, né, na construção da pia para a lavagem Netilat Yadayim dos sacerdotes. Porque tinha santidade nos espelhos das mulheres. Por quê? Porque o espelho era usado para elas se embelezar, mas elas só se embelezavam para seus maridos, né? Então, as mulheres, e mesmo assim, elas, naquele estado difícil de escravidão, elas ainda mantiveram esse recato, cuidado de respeitar seus maridos, e o Eterno abençoou elas de uma maneira que, aí a gente vê que o povo multiplicou, porque é dito que havia partos de sextuplos, quíntuplos, quádruplos, era assim, as mulheres pariam muito, e ficavam bem. Tanto que quando o Paró chama, né, as parteiras hebreias para poder elas ajudarem na questão da matança das crianças, elas dizem assim, não, é meio difícil, porque as mulheres, elas parem a criança, quando eu chego lá, o menino já tá mamando, não tem como eu tirar da mãe, né, e matar. Ela queria assim, o Faraó queria que matasse ali, no parto, para fingir que o menino nasceu morto. No início ele queria assim. Aí depois ele deu ordem para que todo cidadão, não é só o soldado que mostra no filme, não. Não era o soldado, todos, e o soldado também. Todo cidadão egípcio pegasse os meninos que nascessem e jogasse no rio. E a gente sabe que, eu já falei aqui, que isso foi um tikkun, porque aqueles meninos que nasceram naquela época, eles precisavam realmente passar a morte na água, como eles escaparam do dilúvio, então eles tinham que passar para poder fazer a correção deles, porque a gente vem 4 vezes aqui, na quarta a gente não faz o que tem que fazer, o Eterno corta logo de cara, por isso que acontece abortos, por isso que acontece várias coisas, meus irmãos, certo? Então tem um porquê para tudo. Ah, mas Deus é injusto. Não, a alma dessa pessoa fez por merecer, certo? Você tem que entender que você não enxerga. Nós aqui, nesse mundo, nós só enxergamos 1% da realidade.
99% da realidade nós não vemos. Então, nós não temos como julgar. A gente não tem como dizer que está certo ou que está errado nada, porque a gente tem que ouvir os oráculos, como eu já falei. O povo do Eterno, ele sabe segredos que amplia esse 1%. Vai ampliando, ó, começa a saber 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 10%. Mas isso aí é a sabedoria vinda que vem através do Eterno para o povo de Israel. Por isso que é tão importante estudar com o povo de Israel, estudar a Torá com o israelita, com o judeu. Porque a gente vai ampliar esse 1%, né? E a gente vai descobrir os segredos das coisas, como eu estou falando aqui com vocês, alguma dessas coisas. Certo? Então, essa paraxá, Moshe, ele fala com o Eterno faz ele voltar lá. E Moshe, então, ele tem também essa questão, né? Dele, que quando eles falam com Moshe que fizeram Lachonará de Moshe, Moshe foge. Então, Moshe tem que encarar isso. E ele fala, não quero, eu não tenho como falar e tal. É porque ele é como se ele tivesse com medo de enfrentar aquela situação que o povo é. Certo? É um povo que discute, um povo que briga. Você vê que toda a jornada o povo é discutindo com Moshe, é brigando com Moshe, é atacando Moshe com a língua, é falando mal de Moshe. Na escritura sagrada não fala explicitamente, mas os sábios dizem que eles se levantavam contra Moshe dia e noite, falando que Moshe, até essa questão dele, Moshe ficar com as mulheres deles, eles inventavam que Moshe era como você tinha deitado com a mulher dele. Era todo tipo de calúnia que você possa imaginar. Então, Moshe teria que fazer esse conserto também, soltar essa língua que ficou presa com o fogo do carvão, que na frente de Moshe está normal, a boca dele volta normal. Quando ele começa a fazer o trabalho que ele tem que fazer, isso, a boca dele fica normal, ele é curado. Né? Tanto que lá na frente de ver ele fazendo cânticos ao Eterno, conversando normal. Então, Moshe precisava, né, enfrentar essa situação, para também soltar a sua língua. Né? Então, muitas vezes, a gente passa por situações que nos atingem, as pessoas nos atingem, nos deixam traumatizado. Né? Você tem um trauma daquilo, eu não sei, eu não consigo enfrentar isso, me deixaram preso sem me deixar com liberdade, então eu não sei encarar, ir na rua, eu não sei resolver minhas coisas, eu não sei encarar uma pessoa, um patrão, eu não sei, eu tenho medo. Estes traumas que a gente recebe dos nossos adversários neste mundo, não estou dizendo assim no sentido das pessoas serem nossos adversários, mas quem usa elas, o Satã que usa elas, a gente tem que enfrentar isso e a gente vai ser curado. A gente vai ser liberto. O Eterno quer que você seja curado. Por isso ele fala, enfrente a sua situação. Não tenha medo, eu estou com você. Quem fez a boca do homem? O Eterno fala para Moshe. Você está com medo de quê? Quem fez a tua boca? Fui eu. Se eu fiz tua boca, eu faço ela falar. Então Moshe foi. E conforme vai acontecendo, né, aquelas aflições lá com as pragas, e ele vai ter que usar a boca dele para falar, o Eterno cura Moshe. Moshe fica com a boca normal. Por quê? Porque ele enfrenta a situação, porque ele obedece o Eterno. E assim somos nós, com as nossas, os nossos traumas, né, que nós, infelizmente, passando pelo Mitzrayim, nós adquirimos muitas cicatrizes, né, do faraó, dos servos do faraó, dos guardas do faraó, né, daquelas pessoas malvadas. Então, a gente pode se libertar. Inclusive, Shovavim, né, que são as 6 semanas, tá aqui com essa essência. Vamos aproveitar, vamos jejuar. Jejuar de fala, se você não quer fazer ou não consegue por algum motivo, fazer de comida, faça de fala. O jejum da fala, ela é 40 vezes mais forte que o jejum de comida. E parece um pouco também difícil. Mas vamos tentar, começa com 2, 3 horas, 4 horas, vai indo, até quem sabe você consegue o dia todo, a parte clara do dia, conversa com as pessoas ao seu redor, explica, fala que você vai tirar um dia para consagrar a Deus, fala mais ou menos assim que eles vão compreender, né? Faz no Shabat o jejum de fala, o jejum de fala pode fazer no Shabat, não pode fazer de comida, mas de fala pode. No Shabat a gente já passa mesmo, a maior parte do tempo rezando, cantando louvores, Terlim, então você já aproveita para não falar mais nada, não sei, essas coisas, e vai dar tudo certo.
e você vai conseguir consertar as raízes de tua alma, elevar de novamente o teu ruach, né? Fortalecer o Zerampim, fortalecer o canal que sai a bênção do Eterno, trazer luz para Malchut e tirar Malchut da escravidão, né? Porque, infelizmente, são muitas as angústias, né, que nós recebemos do Mitzrayim. Vamos ficar por aqui. A Parashá é muito extensa, tem muitas coisas maravilhosas, mas nós vamos falando conforme a gente vai estudando. Temos ainda o estudo da Haftarah. Peço aos irmãos e deixe um like. Contribua com a nossa congregação, com a sua tzedakah. Aproveite para fazer a sua tzedakah de Shovavim para a nossa congregação, para expandir a luz do Eterno aqui neste canal, né? Peço aos irmãos também que compartilhem esse vídeo com as pessoas que têm interesse em sair da escuridão do Mitzrayim, né? Baruch Hashem, peço ao Eterno que ouça nossas preces, nossos gritos, né? Baruch Hashem, que o grito da nossa alma seja atendido e que o Eterno venha nos socorrer e nos retirar, né, de toda a escravidão que nós ainda nos mantemos, infelizmente, na nossa consciência ou nas nossas ações. Que o Eterno venha nos libertar, que nós possamos ser libertos pelo Eterno. Baruch Hashem. E eu queria falar, eu me esqueci, que Moshe ele sai 2 vezes, né? Ele sai uma vez, mata o egípcio, aí depois ele sai de novo, aí ele vê os irmãos brigando e foge. Ou seja, essas 2 vindas de Moshe para fora do palácio, do esconderijo, vamos botar assim, está tipificado nas 2 vezes que Mashiach também ele vai aparecer aqui na Terra. Ele veio uma vez, né? E aí ele vai voltar novamente. Baruch Hashem. Isso é muito lindo. Essas conexões que a gente encontra da Torá com a Brit Hadashah. Assim nós devemos estudar a palavra do Eterno. Tudo está conectado. Tudo é uma coisa só. Tudo são palavras divinas que vêm para nos libertar, para nos restaurar, para nos reconectar com nossa raiz, com a divindade, com o nosso Pai Celestial. Baruch Hashem. Shalom, shalom. E lehitraut.